fiquem tranquilos que a nossa prova vai ser muito suave, muito tranquila. Essa altura do campeonato, prova é só uma consolidação aí dos conteúdos, tá bom? Marisete, tu tá na praia, Marisete? Eu abri o Insta hoje de manhã, eu falei, olha essa Marisete, hein? Você tá na praia? Aline, as suas bandas do Sul. Sério? Onde é que tu tá? Eu estou em Camboriú, que hoje tem seminário aqui com o Jairo. Sabe o Jairo Trigger? Aham. Jairo Trigger. Então, desenvolvimento primitivo, né? Essa linha unicotiana. Então, é Aham. hoje e amanhã. Daí eu estou aqui e mais tarde as minhas amigas Cláudia e Rosana também chegarão para compartilhar esses momentos aqui no Que Sul. legal. Que ótimo, que ótimo. Camboriú, Balneário Camboriú, faz uns... Eu tive aí faz uns 4 anos, eu acho. Eu gosto muito de descer de carro, né? Eu gosto de fazer a estrada daqui até o Rio Grande, e aí parar em Santa Catarina, ver amigos e tal, é muito legal. Que bacana, que bom o seminário de Winnicott, sempre maravilhoso, né? Winnicott e Bion aí, os meus preferidos dos clássicos, né? Maravilha, legal, beleza. Depois compartilha com a gente o que teve de bom, o que teve de material legal, atualização. Se quiser, manda para mim, que daí eu mando para os colegas, tá? Deixa. Legal, que bom. Eu fico muito feliz de ver vocês estudando, né, pessoal? Se dedicando à graduação. É isso aí, né? É isso aí. Bom, vamos começar então, né? Estou estudando intensamente nos últimos 2 dias, né? Parentalidade e violência intrafamiliar, porque hoje à noite eu vou estar no programa Família Acolhedora aqui da cidade, fazendo parte do treinamento das famílias que vão ingressar e também reciclagem das famílias que já são famílias acolhedoras. Nossa disciplina é de políticas públicas e dentro da política de assistência social, né? Só para a gente olhar nessa macroestrutura de políticas públicas, onde está esse serviço, né? Isso é pertinente à nossa matéria. A gente tem o acolhimento na política de assistência social, proteção social especial, de alta complexidade, né? Quando as crianças precisam sair das suas famílias, como uma medida de protegê-las de coisas que tenham acontecido no ambiente familiar que ferem, lesam o melhor interesse da criança, a proteção integral. Então, por acontecerem fatos e condutas dos responsáveis que expõem as crianças a vulnerabilidades e violação de direitos, em medida excepcional, essas crianças são retiradas dos lares, certo? E quando retiradas, elas podem ser encaminhadas para uma instituição de acolhimento ou para uma família cadastrada no município, no programa de acolhimento familiar, onde essas famílias receberão essas crianças nos seus lares, na sua rotina. Essa criança será acolhida nessa família para viver nessa família, nesse período transitório, até que se resolvam as celeumas jurídicas, que se trabalhe a potencialidade do núcleo familiar para superar os elementos que geravam vulnerabilidade e dano na criança, né, e violação de direito. Então, depois, essa família se despede dessa criança, e essa criança ou retorna para a família de origem, ou vai ficar com a sua família extensa, ou vai para a adoção. Uma das dúvidas muito comuns em relação às famílias acolhedoras que fazem parte do programa, né, é se essas famílias são famílias que vão adotar. Veja, a grande maioria dos municípios tem não cadastram famílias que estejam no cadastro de adoção, porque é muito importante entender que a passagem da criança por essa família não será uma prévia da adoção. Logo que os programas de acolhimento familiar foram criados, né, e eu trabalhei intensamente na criação e na implantação desses programas em várias cidades, lembra que eu trabalhava na Secretaria de Estado? Uma dúvida muito constante, inclusive dos trabalhadores que ainda não tinham muito clareza, né, o que era esse serviço, essa seria uma preparação para a adoção.
né? Uma espécie de fase de adaptação da criança com a família que adotaria. Não. Isso são as famílias substitutas, né? Que são famílias que já receberão essas crianças, já numa tentativa de ambientar, para ver se criam-se ali os vínculos, né? Para que se possa adotar. Então, são coisas diferentes. A gente vai pensar nas famílias acolhedoras, acolhendo em substituição ao espaço dos abrigos, dando aí mais identidade pessoalizada para essas crianças, ou seja, elas ficarão num lar, nesse lar elas terão seus espaços, suas coisinhas, né? Terão principalmente a relação de afeto e de vínculo, né? De vinculação afetiva com essas famílias. Então, a professora vai falar hoje justamente sobre isso, a importância do vínculo familiar, a importância da família enquanto uma matriz para fortalecer o indivíduo e o quanto essas famílias têm importância nessa função transitória, porque acabam sendo uma transição entre o sair da família e ir para algum lugar X. Então, enquanto estão nesse período de transição, estão numa família também, com toda a potência de vínculo, de apego, né, de zelo, de parentalidade, que é esse exercício do cuidado interessado em face das crianças e adolescentes, né? Então, tenho estudado intensamente, revisto muita coisa, e acho que vai ser uma atividade bem interessante. Então, vejam, olha a psicologia, também trabalhando numa política pública, não estou trabalhando enquanto psicóloga que executa esse serviço, mas trabalho enquanto psicóloga jurídica, representando uma instituição de justiça, porque eu vou enquanto psicóloga da defensoria, né? E também trabalhando numa política pública, embora não seja lotada nesse órgão e executando diretamente. Tá? Então, a nossa atuação em políticas públicas ela pode ser muito ampla. Estando na política, enquanto um trabalhador daquela política, ou como um consultor, ou como um colega que vai fazer uma participação naquele conteúdo, estando em outra instituição, como é o meu caso. Tá? Bom, vamos começar então com a política de educação. E a primeira coisa que passando uma máquina de fora. A minha App Store resolveu se comunicar comigo bem na hora da aula. Lembrem, relembrem, até aqui, a nossa disciplina tem um tom, tá? Ela tem um tom. Ela tem a mesma toada desde o início. E ela diz, né? Não foi à toa que a B1 foi toda teórica e reflexiva, né? Ela tem um tom e ela diz assim: psicologia trabalha com o fomento dos direitos dos seres humanos. Psicologia trabalha ancorada nos princípios da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Nosso código de ética é construído a partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E as primeiras versões dele vêm antes ainda da Constituição Brasileira de 88. Então, a Declaração Universal, ela é o documento de base de onde tiramos o nosso código de ética. Bom, isso é o posicionamento político da nossa profissão no momento. É o lugar para onde a nossa profissão pede que a gente olhe. Pois bem, então se a gente trabalha uma psicologia que promove saúde mental através da defesa dos direitos humanos, que é isso que fazemos, né? Os direitos humanos da pessoa em sofrimento psíquico, né? Da pessoa em vulnerabilidade social, da criança e do adolescente inseridos no contexto escolar, sempre buscando promover saúde mental, que é o nosso foco, né? Através da promoção e da defesa dos direitos humanos. De que forma? Através da nossa ciência, a nossa prática, o nosso fazer é amparado por um pano de fundo de direitos humanos. E no que diz respeito à política de educação, não é diferente.
né? É exatamente este o pano de fundo da atuação de psicólogas e psicólogos na política de educação. Estamos compromissados aí com uma educação libertária, uma educação que busca aproximar-se dos sujeitos, ir para os territórios, ver como se dá a vida no entorno da escola, ver como se dá a vida no território em que essas unidades escolares estão inseridas, porque elas fazem parte do território. Pessoas que vivem no território frequentam a escola no território. Então, a escola é daquelas pessoas. E aí a gente está falando do sentimento de pertencimento que esses jovens e crianças precisam desenvolver em face da escola. Mas a gente já falou de agenciamento, né? E já falou que se eu estou numa ilha deserta, sozinha, sem nada, e eu receber uma Lamborghini, de nada vai me servir essa Lamborghini, certo? Então, o que eu estou querendo dizer é que a escola deve apresentar-se com uma série de atrativos para que esses jovens e crianças desejem estar lá. Não porque tem que ir pela escola, é a Lamborghini na ilha. Ir para a escola necessariamente não tem muito sentido se eu não associar outros ganhos e benefícios à escola. Então, a escola é o lugar em que eu vou poder ser aceito, ser reconhecido, me expressar e existir como sou, né? Porque isso é fundamental para o processo de aprendizagem. E mais do que fundamental, não é só existir como sou e ser respeitado, mas é também ter uma escola que estará pronta para me receber e atender às minhas necessidades de aprendizagem. Certo? Então, a gente passa pelo conceito de agenciamento. Agenciamento não é só o que eu desejo, mas é tudo que vem com aquilo que eu desejo. Então, se eu disser para uma criança, tu és obrigado a ir para a escola, desejar estar na escola é não só ter de ir, mas tudo que a escola me traz de desejável, ok? Então, a gente começa retomando esse conceito de agenciamento, né? E entendendo que a escola que a psicologia defende, que a psicologia atua, é a escola que enxerga e respeita a liberdade e a diversidade humana, tá? É uma escola libertária, é uma escola que ensina para a vida, conhecendo da vida daqueles sujeitos, ok? Então, essa é uma introdução para a gente pensar tudo que vem de teoria agora, tá? Porque esse é o pano de fundo. Quando essa escola não está, de certa forma, preparada, entendendo todo esse contexto, ela tem uma chance muito grande de oferecer para os seus alunos elementos que não vão gerar agenciamento, que não vão ser desejáveis. E aí nós podemos ter projetados no espaço escolar fenômenos que são sociais. A depredação dos prédios escolares, né? A evasão escolar, ok? Eu contei para vocês que a gente teve uma atividade pela Defensoria, que foi numa escola estadual, acho que é Márcia Modesto, eu acho o nome dela, tá? Uma escola que tinha aí toda uma informação dessa escola como sendo uma escola onde os alunos destruíam a estrutura física, atacavam o prédio da escola, né? E nós fomos executar uma atividade lá nessa escola voltada totalmente para o sentido de, primeiramente, escutar as pessoas. Quem são os atores que estão aqui? Professores, funcionários, todos os funcionários, todos. As pessoas que limpavam a escola, até a direção, todos, né? Os alunos e seus representantes de todas as séries escolares. Então,
e alguns representantes e líderes da comunidade, do entorno da escola, para pensarmos juntos e entendermos, ouvindo dessas pessoas, o que acontecia naquele ambiente escolar, para que nós tivéssemos tanto ataque à estrutura da escola, mas também ataque entre os alunos, né? Inclusive com questões muito importantes de assédio às meninas, né? Uma série de questões raciais que a gente vai ver aqui hoje, né? E todo o nosso trabalho nessa escola, e a gente chamou o Núcleo da Infância e Juventude da Defensoria para construir uma estratégia conosco, porque a gente não oferece serviço, né? A gente oferece articulação à defensoria, a gente não oferece esse serviço para o serviço público diretamente, a gente oferece através da instituição. Então, o núcleo veio e nós construímos com esses atores uma proposta para essa escola. E em fases evolutivas, nós fomos várias vezes e trabalhamos essas questões, e num dado momento nós acionamos todos os órgãos públicos que estavam dentro do território da escola. CRAS, CREAS, organizações sociais, não só órgãos públicos, mas também o pastor, que era um líder daquela comunidade, que fazia projetos muito interessantes com os jovens, né? Não numa ideia de doutrinação, mas entendendo a função social da igreja, uma liderança importantíssima, né? A senhora que era líder lá das mães do bairro. Veja, nesse acontecimento, várias coisas que falaremos na aula de hoje estavam representadas. Nós estávamos com os atores trabalhadores da escola, alunos, pais, porque tinham pais representados também nesses encontros, tá? E comunidade, além de serviços públicos. Esses encontros regulares são um exemplo de atividades que se espera de profissionais de psicologia, principalmente a partir de 2019, setembro de 2019, quando nós temos a Lei 13.935, né, que, depois de mais de 10 anos de tramitação do projeto, né, aprova a presença de psicólogos e assistentes sociais nas escolas, tá? Então, não é à toa. Quero que vocês peguem esse exemplo que a professora dá, dessa atividade desenvolvida nessa escola, para vocês tomarem como ponto de partida para a nossa atuação. A nossa função era ouvir as pessoas, abrir a escuta. O que as pessoas entendiam que acontecia naquela escola? Por que você acha que os alunos roubaram as câmeras, arrancam as portas, quebram as paredes, picham a escola? Por que será que isso acontece nessa escola? E aí, a partir daí, evidentemente que eu não vou entrar em maiores detalhes para não expor aí a questão, né? Mas a partir daí, vários fenômenos foram acontecendo, fenômenos reflexivos, inclusive com esses atores assumindo suas responsabilidades. Então, os representantes dos alunos também tinham as suas responsabilidades na interface com o grupo de iguais. Então, multiplicar para os outros alunos essa doutrina da cultura da paz, da comunicação não violenta, do olhar para a escola como nosso espaço. É nossa, essa escola é nossa, ela está no nosso bairro. Então, se eu pego o que é meu e destruo, o que isso quer dizer sobre o cuidado que eu tenho sobre aquilo que é meu? Mas será que essa escola é minha mesmo? Vejam, essas reflexões vão sendo feitas. E aí todos vão pensando, o que é uma escola ser da comunidade? Como a gente faz isso acontecer, né? E promover essas reflexões é função de psicólogo na política de educação. Tá certo? Eu vou dividir com vocês aqui os slides, mas eu gosto de dar aí esse pano de fundo, né? Para a gente começar a olhar as questões objetivas com esse viés teórico, que é o viés político que precisamos ter, a maneira como enxergamos as relações no território, tá bom? Já antecipo que esses slides eles vão andar até o 12, tá? Eles não vão passar do 13, eu não sei por quê, mas só até o 12 vai abrir o slide dessa apresentação, então eu sugiro, já deixem um de vocês aí meio à mão,
Para quando travar esse na exposição, vocês olham um de vocês aí também, tá bom? Eu vou ir dizendo que página eu estou passando quando ele travar, mas até o 12 vai bem, tá, pessoal? Agora de manhã eu abri de novo para ver se dava o pau que deu na noite anterior e deu de novo, tá certo? Psicologia e política de educação. A psicologia na política de educação, ela é um pouco mais abrangente, né, do que a psicologia escolar e da educação, porque ela vai também estar envolvida com os movimentos sociais e de categoria que vão lutar por trazer conteúdos para a agenda pública, para então, trazendo os conteúdos para a agenda pública, poder construir e melhorar a política de educação. Então, trabalhar com a política de educação é mais amplo do que trabalhar enquanto psicólogo escolar e da educação. Tá? Então, eu só quero que vocês entendam que trabalhar como psicólogo escolar da educação está contido, né, na atuação de psicólogos e psicólogas na política de educação. E uma das grandes mostras aí da nossa participação potente nessa política é justamente o movimento que durou mais de uma década até que aprovasse essa lei que trazia a obrigatoriedade de psicólogos e assistentes sociais no contexto das escolas, tá bom? E ainda estamos em um movimento muito potente de luta. Se vocês entrarem no site do Conselho Federal de Psicologia e do Conselho Federal de Serviço Social, vocês verão que ainda estamos lutando. Embora a lei tenha sido aprovada em 2019, nós estamos num momento em que os estados vão regular como vai se dar, em lei, como vai se dar a nossa entrada nas escolas e qual será o nosso fazer nessas escolas. Então, os conselhos estão com os olhos desse tamanho para entender como os estados e os municípios vão regular. Regular é dizer como vai se dar essa implantação da nossa entrada e a implementação do nosso fazer. Porque a lei é federal, tá? A federal diz, tem que ter, o objetivo é esse e tudo mais. A lei federal dá linhas gerais sobre a nossa entrada. Só que nós estamos no momento em que os municípios assegurarão, né, o seu RH para trabalhar com isso, né, e como se dará essa execução de serviços, tá bom? Só um pouquinho, pessoal, deixa eu fechar a porta. Tem um lobo aí? Pronto. Acho que agora vai ficar um pouco mais isolado, tá? Com tudo aberto. Aí tem um lobo por aí. Tem um lobo? Ela passou na frente? Não, ela não tá uivando? Não, é uma Não? furadeira. Não, ela tá aqui, tadinha. Vem cá, meu amor. Ela tá aqui me olhando com cara de sono. Ela tá... Olha o tamanho, gente. Nossa. Me disseram que ficaria pequena. Tá grande. Tá com 2 meses. O vídeo da patinha, ela esfregando a patinha foi demais. Foi foda. Ah, ela tomando uma bronca, né? Ela... Não dá, né? Aí olha com aquela cara, ainda faz assim, pronto, acabou a bronca. Não tem jeito. Pessoal, realmente teremos muita furação e bem perto de mim. Ó. Enfim, vamos lá, pessoal, vamos adiante, que não adianta, vamos nessa. Temos que fazer assim mesmo, vamos torcer para que pare logo essa furação. Eu não sei como é que é para vocês, mas esse é um tipo de coisa que me incomoda bastante, esse barulho, assim, de furadeira, de obra, de britadeira. Tem gente que não liga, né? Eu ligo. Mas vou abstrair, vou tentar dissociar. Para mim também, viu, Karina? Incomoda muito. Nossa Senhora, que coisa. Mas acho que vai ser oscilatório, né, minha filha?
Fica quietinha aí. Ela vai ganhar um certificado das horas de atividade, porque ela fez muitas horas de atividade esse semestre, a Catarina. Ela vai ter que ganhar um certificado de horas de aula. De aula. Vai deitar. Bom, o que eu trago para vocês aqui, então? Tá? A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, só para a gente começar, né, aí a contextualizar quais são, né, qual a estrutura da educação básica. Espera aí, gente, não vai dar jeito. Vou ter que fechar a porta lá em cima. Espera aí. Vem, filho. Bom, isso é o tudo de redução de som que eu consigo fazer. Veja pelo lado bom, no final de semana aí você vai estar tranquila, porque eles vão acabar hoje pela velocidade. Não, em final de semana eles nem podem fazer isso aqui. Eles não têm nem chance. Mas vamos nessa, vamos nessa. É uma estrutura das câmeras que eles estão botando, enfim. Pessoal, eu trouxe para vocês aqui, e aí eu sei que tem pedagogos na turma, acho que tem uns 2 ou 3 alunos que são da pedagogia, né? Eu sei que, acho que a Débora... Quem mais é da pedagogia, pessoal? Tem a Cláudia, a Priscila. A Giovana. Oi? A Giovana. Giovana, Débora, quem mais? A Cláudia da Pedago também? A Cláudia, a Priscila, acabou de entrar. Tá, Cláudia, Priscila, Giovana e a Débora. Então, nós temos 4, pelo menos 4 colegas. A Marta, não sei como é que tá o esquema dela. Assim. A Marta está fazendo a graduação em Pedago também? Então, não sei, eu sei que ela dá aula e tal, mas não sei como é que... Tá, ela está na escolar, lá, num estágio de escolar. Catarina, você está comendo meu livro de parentalidade, Catarina. Vai, desce aí. Bom, então, o pessoal da Pedago me auxiliem nessa parte mais teórica, tá? Eu peço aí que, se eu falar alguma bobagem, fiquem à vontade para fazer participação, né? E dizerem, olha, professora, isso é assim, isso é assado. Eu não me incomodo com isso, tá? O importante é que tudo saia da maneira como tem de ser, tá? Da maneira correta. Na aula de ontem à noite, eu tinha uma aluna, que era da Pedago também. E ela auxiliou bastante, falando de algumas unidades que a gente tem no município e tudo mais. Então, sempre é bom, tá? Sintam-se à vontade, tá bom? É a ajuda que vocês me dão. Então, aqui, né, nós temos aí, em linhas gerais, como se compõe a educação no Brasil, só para a gente alinhar, né? A educação básica, formada pela educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, certo? E a educação superior. Aí aqui a gente tem as etapas da educação infantil, né? Por que eu estou falando isso para vocês? Porque eu quero que vocês percebam com quais fases do desenvolvimento humano estamos lidando quando falamos dos alunos. Então, nós estamos falando aí de trabalhar enquanto psicólogos no ambiente educacional com pessoas dos 2 até mais de 18 anos. Nós podemos ter alunos ali do ensino médio
que vão ter mais de 18 anos. Então, eu posso ter criança, adolescente e também adulto. Se a gente pensar na educação de jovens adultos, né, nós temos aí todas as possibilidades de fases do desenvolvimento dos indivíduos com os quais trabalharemos nessa política pública. E mais, porque a gente não trabalha nas escolas só com os alunos, a gente trabalha com os alunos, também a educação entende a família como uma matriz organizadora para os indivíduos. Então, da mesma forma que na política de assistência social a matriz é sociofamiliar, da mesma forma que na saúde eu vou pensar e trabalhar a potencialidade do indivíduo com sofrimento psíquico, tendo na sua família um importante ponto de organização, aqui na educação não é diferente. Então, o olhar para as famílias, né, e o entendimento da família enquanto um lugar que pode ser potência para o indivíduo, também está presente na política de educação. E mais, a noção de territorialidade também está presente aqui. Basta a gente pensar que na educação pública, as pessoas frequentam as unidades educacionais que estão mais próximas do seu domicílio, ok? Então, olha, dois conceitos que perduram na política de assistência, na política de educação, na política de assistência social. A família enquanto um locus de potência para fortalecer o indivíduo, ou locus que precisa ser trabalhado para melhorar as condições de ser potência para o indivíduo. E a outra questão, que todas as políticas públicas que vimos até aqui também se ancora, é na territorialidade. As minhas unidades, o meu serviço oferecido, tem de estar na comunidade em que o indivíduo está inserido. Lá, aonde ocorre a vida dele. E a escola fazendo parte desta vida e deste viver dessa comunidade. Então, eu vou trabalhar o aluno, os trabalhadores da escola, as famílias dos alunos e a comunidade do entorno dessa escola. Eu trabalharei com 4 elementos, minimamente, quando eu trabalho enquanto psicóloga nas escolas. Eu poderia inserir um 5º elemento, que seriam outros órgãos públicos e outras instituições que também desenvolvem atividades nesse território. Vocês percebem? A escola não está lá isolada, sendo um portal de educação. A escola está inserida num território onde acontecem vivências, onde as pessoas vivem suas vidas, né? E é dialogando e se aproximando das realidades desse território que a escola se faz um espaço interessante para os alunos, mas mais do que isso, um espaço que é daquela população. Tá? Exemplos. Muitas escolas, fora do horário escolar, desenvolvem programas e projetos voltados à comunidade da escola, né? E não só para alunos daquela escola. Então, a escola se faz como um órgão presente e podendo ser um órgão organizador das relações no território. Um órgão onde as pessoas, em que as pessoas se sentem pertencentes a ele. Essa escola é nossa, é a escola do nosso bairro. Final de semana, essa escola é aberta, a molecada vem jogar bola nas quadras, as famílias vêm fazer piquenique na grama da escola, né? Ou as crianças vêm brincar aqui, porque tem uma boa quadra para brincar. Então, essa escola que a psicologia defende é uma escola do território, das pessoas, que gera identificação com aquele espaço. E todo o nosso trabalho tem de ser voltado para esse olhar. Essa é a escola que a psicologia defende enquanto psicologia na política pública de educação, certo? E mais do que a escola em si, mas como vão se dar os planejamentos, a organização, a estruturação do ensino e do ensinar, do aprendizado e do aprender, tá bom? Beleza?
Até aqui, pedagogas, tudo certo? A professora não falou bobagem? Tudo ok, Karina. É muito bom ver esse ânimo, é muito bom, muito gostoso. Eu sinto que tem até borboletinhas no meu estômago. Que legal. Vai sair do papel, você entende? É um sonho que acho que todo mundo que começa a fazer pedagogia é fazer com que a escola faça parte do indivíduo, né? Não que seja só uma prova de aprovação, né? Que você seja aprovado. E, nossa, você falando, chega a encher os olhos, é bacana. Que legal, legal. Eu sou muito apaixonada pelo ambiente escolar. Assim, eu já tive períodos da minha carreira em que eu trabalhei bastante com grupos em escola, tá? Eu tinha um projeto numa escola em Campinas, voluntário. Eu trabalhava grupos com os alunos de ensino médio, né? Então a gente discutia questões, dialogava, pensava, era muito gostoso, era muito gostoso. Era um projeto que eu gostava muito de fazer. Era um período que eu tinha mais tempo livre. Eu não estava na defensoria ainda. E eu encontrava com os meninos toda semana, né? Eu passava uma manhã lá, com mais de uma turma. Era muito gostoso, era uma atividade muito prazerosa, assim, me fazia muito bem, né? Me gerava muita esperança na vida, né? Aquilo. Enfim, até tem que resgatar alguns registros de foto sobre isso. Então, pessoal, olha lá. Psicologia do desenvolvimento humano. Do ponto de vista das teorias do desenvolvimento humano, que também é nosso pano de fundo teórico, lidaremos com indivíduos, alunos, dos 2 até mais de 18 no ensino médio, né? Quando os meninos saem. E se a gente pensar nas famílias e nos trabalhadores, teremos todas as faixas etárias do desenvolvimento humano. Só para a gente entender com quais conteúdos teóricos estamos lidando, para além dos conteúdos teóricos que nos falam da psicologia no ambiente escolar. Aqui eu trouxe apenas alguns apontamentos, os quais eu já falei, como, por exemplo, que a nossa prática no ambiente escolar deve ancorar-se no direito, no entendimento de que educação é um direito fundamental. Nós temos fundamentos, pilares, que fixam o país Brasil no chão. E um desses pilares, das fundações dos direitos do cidadão brasileiro, é a educação. Ela é um direito fundamental, do qual o poder público não pode se furtar de oferecer. E, inclusive, havendo responsabilização dos responsáveis, né? Quando crianças e adolescentes não estão inseridos, né, nas unidades educacionais e tendo acesso ao direito fundamental à educação, ok? E aí, a gente fala que essa educação, que diz, quem nos diz é a ONU, ela deve promover tolerância entre as pessoas, né? Aceitação entre as pessoas, amizade, né? Entre as nações, os grupos raciais, os grupos religiosos, as liberdades, né? As ditas liberdades, e aí eu trago o artigo 5º da Constituição Brasileira. Então, essa escola ela tem que promover a liberdade física, a liberdade de opinião, a liberdade de manifestação religiosa, artística, né? A liberdade do indivíduo ser quem ele é, né? De um indivíduo existir como é, e existindo como é, que ele seja respeitado, ok? Ontem, uma criança preta teve as tranças cortadas na escola em que estudava. Isso é crime de racismo. E isso atravessa a escola, como qualquer outra instituição. Vejam, isso tá respeitando o direito a existir como é dessa criança preta? Não. Essa ação de um agente da escola diz o que tu és, como és, não está nos parâmetros aceitos nesse espaço. Então, vai arrumar esse cabelo,
Quantos casos de crianças que têm suas cabeças raspadas na escola ou cortados, como essa menina ontem que teve as tranças cortadas na escola, porque aquilo não era cabelo asseado para estar na escola. Gente, isso é racismo gritante. E eu quero mostrar para vocês que esses fenômenos se manifestam nas instituições. E a escola é uma instituição. Então, ela precisa estar constantemente atenta e visitando suas práticas para entender se a gente está respeitando esses princípios aqui. Certo? E não esqueçam, a mesma Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é base para a educação brasileira, também é para a psicologia brasileira. Então, elas têm as mesmas responsabilidades. Elas têm de olhar para os mesmos fenômenos complexos que alcançam o ambiente escolar, que geram fenômenos no ambiente escolar e que precisam ser de conhecimento de quem trabalha lá, e o psicólogo tem que ser esse profissional que vai apontar, que vai mostrar, que vai assinalar e trazer as suas proposições, e isso vai ficando mais claro ao longo da aula de hoje, quando eu trouxer o rol taxativo das atividades de psicólogos nas escolas, que está na Lei 13.935, tá? De 2019. Então, todo o trabalho do profissional psi vai respeitar e promover liberdade, dignidade, igualdade e a integridade do ser humano, né? O ser humano, ele deve ser respeitado como é, na sua existência. Essa escola não pode reproduzir padrões morais, padrões de certo e errado, estanques, rígidos, que tenham em seus padrões discriminação. E a ideia de que, se esses alunos não se enquadrarem nesse padrão moral, eles deverão ser excluídos. A escola que a psicologia desenvolve e fomenta é o contrário. É a escola que respeita não um padrão moral único para todos, e quem sair desse padrão deve ser rechaçado, excluído, mas o contrário, uma escola que abraça a diversidade humana, uma escola que respeita se tem um aluno preto, se tem um aluno trans, se tem um aluno com deficiência, se tem um aluno que faz parte de um movimento de refugiados que veio se refugiar no Brasil, né, que vem de uma outra cultura, que vai ter interface com a nossa cultura. A escola que nós temos não é a escola que constrói um padrão onde todo mundo tem que se encaixar, mas é uma escola que abre, amplia o seu leque e alcança a diversidade humana. E alcançando e lidando com essa diversidade humana, esses alunos terão maior desejo de permanecer. Compreendem que tem a ver com agenciamento? Essa escola vai ser para mim, vai falar de mim. Por que eu não vou querer estar num lugar que me respeita se eu chego em sala e digo, olha, eu sou um aluno não binário, eu não me entendo nem no pronome masculino nem feminino, então eu gostaria de ser chamado com pronomes neutros, ok? Ok, vamos dialogar sobre essa questão, né? A diversidade de gênero, os gêneros fluidos. Vamos falar sobre masculino, feminino e fluido. O não binário. Vamos conversar. A partir do momento que nós abrimos essa conversa e dividimos uma conversa como essa, por exemplo, no ambiente escolar, nós estamos trabalhando educação humanizada. Tá? Eu não tenho, gente, os termos técnicos da Pedago, mas para mim isso é uma educação humanizada, feita por humanos para humanos, respeitando quem são esses humanos, e entendendo que agir com respeito e em nome de uma paz na convivência é responsabilidade de quem faz a escola acontecer. E quem faz a escola acontecer? Todos, absolutamente todos. Inclusive aqueles que não frequentam diretamente a escola, mas que moram naquele território, ok? As pessoas da comunidade, certo? Maravilha? Ontem uma aluna da turma da aula de ontem trouxe uma vivência muito bonita, onde já utilizou de alguns conhecimentos adquiridos na faculdade, é uma aluna que trabalha com educação,
e ela fez uma atividade em sala de aula sobre a questão racial e tudo mais. E aí ela disse que os alunos fizeram uma tarefa muito focada no horror da escravização e muito olhando para o aspecto doído e sofrido, que nunca pode ser esquecido, é fato. Mas ela percebendo que todos giravam em torno da desgraça que foi, do absurdo que foi o sequestro de 6 milhões de pessoas, né, para trabalhos forçados. Ela se deu conta, vamos trabalhar a potência, né, de pessoas pretas que representam resiliência na história brasileira, e ela propôs para os alunos olhar para a potência da história da negritude no Brasil. E aí eles fizeram uma segunda fase do trabalho, onde eles foram pesquisar heróis, artistas, cientistas, que eram pessoas, foram ou são, ainda vivos, pessoas pretas de destaque. E ela percebeu que os 2 alunos pretos em sala de aula se sentiram orgulhosos de si, né? Orgulhosos das suas histórias, né? Apesar da dor e do horror que não devemos esquecer, vamos ver potência, vamos ver história, vamos ver resiliência e oferecer para essas crianças como modelos a se espelhar, né? E foi muito bonito a aluna trazer que essa visão já vem não só das minhas aulas, né? Mas de tudo que ela viu até agora na graduação. Que bom a gente poder promover nos nossos alunos esse olhar, porque essa é a psicologia que queremos também na nossa unidade, né? Também na nossa universidade, ok? Então vamos embora, vamos lá, vamos nessa, vamos adiante. Perguntas até aqui podem fazer, tá? História. Só uma coisinha sobre os 4 elementos que você tinha comentado a respeito, só para eu anotei aqui, mas depois eu acabei ouvindo você falar e distraí aqui. Você colocou alunos, professores, funcionários, comunidade e uma quinta seria as políticas, isso? Isso, os órgãos públicos e outras políticas públicas que estão inseridas no território, né? Que também têm a sua atuação e a sua relação com essas pessoas, né? Isso é fundamental, né? A nossa entrada nas escolas, aqui eu vejo o quadro de desinvestimento, né? Porque assim, historicamente sempre houve uma cisão, educação para pobre e educação para rico. Tá? Eu vou ser bem simplista na minha fala. Sempre houve essa cisão. E o plano da educação para os vulneráveis é uma educação que limita, uma educação que não só que limita, mas que fustiga os próprios trabalhadores para, através do sofrimento psíquico do trabalhador, que não tem as suas capacitações continuadas, que tem uma péssima remuneração, né? Que não tem respeito, que toma bala de borracha da polícia quando vai para a praça se manifestar e pedir melhores condições, o que é direito também do trabalhador, né? Quando eu tenho uma gestão que fustiga e maltrata e gera sofrimento do trabalhador na educação, isso faz parte de um projeto maior, de uma educação pública que não gere crítica, que não gere liberdade, que não fomente reflexão. E é por isso que o projeto que prevê a nossa entrada dos assistentes sociais nas escolas levou mais de 10 anos tramitando. E que quando ficou pronto, o atual presidente vetou. Por quê? Porque a nossa função é gerar reflexão, é promover inserção, é promover educação libertária, é promover consciência, articulação entre as pessoas no território, fortalecimento das pessoas. E isso não é interessante em movimentos de gestão que primam pela opressão. Opressão é o contrário da conduta libertária. É uma conduta sufocadora, opressora, com o uso de vários mecanismos para isso. E fustigar o trabalhador, para desmotivá-lo e, consequentemente, ter uma oferta de serviço desmotivada, né, é uma estratégia. Da mesma forma que tirar do currículo disciplinas que promovem o acesso à história e a reflexão sobre o momento atual e o futuro, como história, sociologia, tá? São disciplinas que virou mexer, vamos tirar, porque não tem necessidade.
Como assim não tem necessidade? Quer dizer que o ensino público não pode promover reflexão? Ele tem que promover só preparação para o trabalho? Refletir não precisa, é só trabalhar. Isso é um plano. Isso é uma estratégia. Feita para ser assim. E se está sendo assim, para alguns está funcionando. Porque esse é o objetivo. Ok? Essa é a grande briga dos nossos conselhos. Né? Para que a gente entrasse na educação. Tá? Só que, qual é o momento histórico que estamos agora? Estamos para construir as leis que vão regimentar como vai se dar essa entrada. É agora que os conselhos estão com os olhos desse tamanho, indo para Brasília o tempo todo, né? Para assegurar, inclusive, a questão orçamentária. Porque outra maneira de eu fazer uma política pública não acontecer é eu precarizar o orçamento. É basta eu dizer, claro, psicólogos nas escolas, claro, uma escola melhor. E eu corto o orçamento, que nem o governo Temer fez, que congelou por 20 anos o orçamento de várias pastas, inclusive da educação. O que eu quero dizer com isso? Eu quero que se lasque, porque em 20 anos é óbvio que o orçamento não vai ser suficiente. Então, o que eu estou dizendo? Eu não estou nem aí, eu quero que a saúde e a educação sejam precarizadas. Eu não ligo. Tá? E não é por falta de arrecadação de impostos no Brasil, não é por falta de excelentes educadores e pensadores da educação. É por falta de vontade, é um plano, e é isso que eu quero que vocês entendam quando forem trabalhar nas escolas. É um plano feito para se concretizar dessa maneira. Tenham sempre essa crítica, porque essa é a principal função dos psicólogos nas escolas. Por isso que a gente levou tanto tempo para ter reconhecido a importância da nossa entrada. Tá certo? Maravilha. Então, a gente está compromissado com uma educação democrática, que defende o respeito à diversidade humana, às diversidades de existência humana. Tá bom? Perguntas até aqui? A Giovana está com a mão levantada. Vou acrescentar uma coisa que aconteceu comigo. Por conta do meu esposo sempre trabalhar e mudar de estado, nunca consegui prestar um concurso, nunca trabalhei em escola municipal e estadual, sempre em escola particular. Uhum. A gente vê muita discriminação, né, com os bolsistas. Em uma escola que eu trabalhei, nós fomos chamados para uma reunião e o diretor, ele citou assim como pauta da reunião que peixe doce não se nada na mesma água que peixe de água salgada. Que nós tínhamos que lutar para que as bolsas da escola não existissem mais. Porque daí iria sanar todos os problemas de bullying, disso, daquilo, aqui colocou um monte. Então, você vê, o diretor nos convoca para uma reunião para colocar essa pauta, porque se os professores, o que os professores poderiam fazer, né? Então, é muito cruel também. É minoria, mas é muito cruel, porque ali estão os pais trabalhadores dessas crianças, os pais estão assistindo o que está acontecendo. Às vezes, porque os pais das escolas estaduais, municipais, às vezes demora para chegar, ou o sofrimento. Ali não, ali é no pátio, é no banheiro, é horrível, é uma sensação assim que é deplorável. E é só para sinalizar que não é só no estadual e municipal. Legal. Giovana, você me abre a possibilidade, antes de passar a palavra para o Ju, eu vou fazer uma observação sobre a sua fala. A escola é uma instituição. Seja ela pública ou privada, a escola é uma instituição. As instituições são construídas e constituídas por pessoas. A nossa sociedade é, voltando na teoria, estruturalmente racista, classista, machista, né? Então, a gente tem ódio de classe na nossa sociedade. Isso é fato. Nós, psicólogos, não vamos questionar a existência disso. Vamos refletir como isso se dá aqui ou ali, enfim. Mas o ódio de classe é posto. A mesma fala que você traz para os filhos dos funcionários que são bolsistas, eu já escutei em sala de aula de alunos sobre crianças pretas, que muito por acaso acabavam sendo, em sua grande maioria, as bolsistas. O que eu vejo só com esse fato? Pobreza e exclusão tem a ver com
da pele no nosso país, em sua grande maioria. Mas podem, obviamente, haver pessoas pobres e vulneráveis que não são pretas, né? Mas, de qualquer forma, elas vão receber os seus marcadores sociais, os seus estigmas, né? E o que a gente vê na escola, nesse seu relato? A estigmatização, a cicatriz que marca o diferente. E esse diretor, ele diz assim, para a gente resolver, né? O horror discriminatório que nossas crianças reproduzem, o que também é violência contra as crianças que reproduzem, porque se eu não trabalho com essas crianças e adolescentes, que eles estão reproduzindo violência, eles também estão sendo violados, porque eles têm o direito a essa orientação e a uma educação nesse sentido. Bom, o que o diretor estava dizendo? Para eu acabar com o problema, basta eu acabar com a vítima. Para eu acabar com a discriminação, o preconceito e o horror que nossas crianças estão fazendo e que nós estamos permitindo, porque não as estamos orientando, basta a gente tirar esses bolsistas daqui. Então, eu responsabilizo as vítimas pelo fenômeno da agressão do agressor. Que absurdo! Mas isso não nos surpreende enquanto um fenômeno, porque isso escancara uma sociedade classista, racista, machista, excludente, que é a nossa, né? A fala desse diretor é absolutamente alinhada com o ódio de classes, que a gente já viu em momentos dessa disciplina que acontece, que se manifesta de uma forma mais escrachada, como nesse caso, corajoso ele, porque alguém ali com corajoso, traduzindo prepotente, né? Porque entende que ele pode falar o que for, inclusive uma fala que veladamente discrimina e exclui e viola criança e adolescente, né? A sorte dele é que ninguém gravou isso e não levou adiante para fazer. Oi? Uma agravante, Karina, na época, porque a gente não chamava de estigma, a gente falava que eram crianças rotuladas, né? E a maioria dos professores, na fala dele, por isso que a gente se revoltou e foi uma coisa muito chata, os nossos filhos eram bolsistas. Porque quem trabalha na escola, o professor não paga a escola, né? Então era uma coisa muito ruim. E eu fiquei me perguntando por muito tempo assim, será que ele foi bolsista e passou por isso? Ou será que... E ao mesmo tempo, eu não queria que minhas filhas perdessem a bolsa. Uhum. Então eu também não queria lutar. Porque se eu entrasse em luta, eu também perderia a minha. Como assim, falta conhecimento, falta sabedoria e falta. Por isso que eu falo que hoje em dia você nessa aula tem as borboletinhas. Eu fico até engasgada de falar, porque assim é uma coisa que faltou naquela hora do orientador, que naquela época não tinha psicólogo, era um orientador pedagógico, levantar e falar para ele: chega, não é assim, é de tal forma que o tanto orientador como o diretor ele está no mesmo patamar. Ela poderia levantar a mão e falar, não é assim, tem que ser assado. E nada, calou, silenciou, o rótulo continuou, que você chamou de estigma, marca, né? A gente falava que era crianças rotuladas. E hoje, na aula que eu estou conseguindo, vem à tona, né? A gente vem lembrando tudo. É horrível, realmente é uma sensação horrível. Sim, é horrível. E é real, né? E a partir do momento que a orientadora se cala, ela faz a mesma coisa que ele, só que de outra forma, né? É a ideia da neutralidade, né? Se eu não falar, eu não estou nem concordando nem discordando, não, baby. Se você não for ante aquilo, você é daquilo, né? A gente ainda tem na nossa sociedade o discurso do moderado. O moderado, muitas vezes, é o omisso. Existem certas questões que você, eu não vou me manifestar. Você já está se manifestando. A sua manifestação é do lado daquele que está oprimindo. Porque não tem como ser neutro em algumas questões, né? A gente ser ponderado é uma coisa. A gente ser omisso, né? Às vezes, dependendo de quem avalia, pode ser mais danoso do que uma conduta frontal de ataque, porque é insidioso, porque não se posiciona. E essa ideia de que existe uma neutralidade no ambiente escolar
é um grande engodo, é uma falácia, porque o ambiente escolar, assim como qualquer outra instituição, ele terá um viés político, não político partidário, mas político, um viés de como olhar os seres humanos. E essa escola que você refere, de quem lidera, tem o viés da exclusão, né? Tira os que vitimamos daqui, que vai tudo se resolver. Ah, entendi. É como se disséssemos, né, numa situação análoga, a culpa do estupro, elimina a vítima que o estupro desaparece, né? Ok? Uma coisa bem extrema, que é uma situação que às vezes, quando a gente fala dos direitos da mulher, vem a culpabilização da mulher, né, em face do que lhe aconteceu. Eu acho que o tom é mais ou menos o mesmo. O Ju e depois a Marília. Pode falar, Ju. Karina, sobre, diante das políticas públicas, o programa de ensino integral, você tem algum conhecimento, assim, como é que você enxerga o tempo, esse aumento de tempo dentro da escola, os projetos que ele traz, como projetos de vida e tal? Uhum. Olha, se ele tiver ancorado, né, e relacionado numa escola com essas características que eu citei aqui, né, uma escola crítica, libertária, que não vai ficar com aquele aluno em tempo integral só para que ele fique ali para não estar em outro lugar, né, entendendo que esse integral tem que ser também para olhar e trabalhar com esse aluno integralmente enquanto ser humano, né? Se for só para ficar, para não estar em outro lugar, vejo um esvaziamento. Mas se for uma escola que sabe que essa estada integral tem a ver com a educação, com o ensino, com a aprendizagem, mas também tem com vivência na escola enquanto espaço de pertencimento, né, e de fortalecimento de cidadania, então a gente tem um bom projeto, né? Então tudo vai depender como se faz esse tempo que se está na escola, né? Como se utiliza esse tempo que se está na escola. Eu entendo que a escola pode ser um potente espaço para a gente reduzir vulnerabilidades, entende? A criança ou adolescente num turno está ali cumprindo a carga horária de horas-aula, né, que tem que ser, e no outro turno ela está fazendo outras atividades nesse ambiente, frequentando esse espaço como um espaço de pertencimento, como um espaço organizador da sua vida, né? E aí sim, aí eu vejo muito sentido nisso. Da mesma forma, mas aí são opiniões técnicas, né? Da mesma forma que eu acho maravilhoso quando a escola se abre para a comunidade, né? Como espaço para a gente usar, para a gente habitar. Ela é nossa, vamos pintar, vamos fazer grafite, vamos fazer uma obra aqui que precisa, né? Porque a escola é nossa, né? Olha que lindo, as iniciativas que a gente vê nesse sentido são muito bonitas, né? Através do ambiente escolar a gente aprende tanta coisa, não só o que está previsto no currículo, né? Mas a gente aprende vida, né? A gente aprende vida, vida em grupo, vida em comunidade, vida com respeito. Essa tem que ser a toada da escola, né? E eu torço muito, Ju, que a nossa entrada nas escolas e que a construção dessas legislações que estamos fazendo agora consiga contemplar, né? E é por isso que os nossos conselhos estão lutando potentemente há anos, né? Então, se a gente puder participar desses espaços de luta e discussão, vocês enquanto estudantes, inclusive, o estudante tem que se envolver, né, nesses movimentos. É muito importante que o psicólogo de formação se envolva nessas lutas também, né? Das mais variadas formas, né? Estudando sobre isso já é uma bela maneira da gente se envolver, né, com essas questões. Tá bom, Ju? Então, esse é o meu olhar, né? Temos que pensar que integralidade é essa, né? É só de tempo, de horas dentro da escola, ou é integralidade no sentido de eu olhar para esse aluno de maneira integral e integrada, né? Olhando para os outros lugares que esse ser humano frequenta, e entendendo que a escola é um deles e pode ser um ponto de organização de vida, tá? Ok? Ok, obrigado. Nada. Eu acho que é a Marília agora, né, Marília? Oi, Karina. Ouvindo a sua fala dos colegas,
É curioso porque parece que quando a gente fala de escola pública e depois de escola particular, parece que são dois mundos diferentes, assim, né? Porque os problemas existentes em cada um desses mundos vêm de lugares tão diferentes, parece. Tipo, da escola particular, eu lembro que tinha um quadro humorístico que era uma mulher que tinha enriquecido rápido, e ela falava, eu estou pagando, né? Porque eu estou pagando, eu tenho direito, né? Mas esse direito é do ponto de vista dela, né? E assim, o que parece o que eu percebo que as escolas particulares, elas realmente são uma instituição comercial, né? Elas têm que atender os clientes, que são os pais dos alunos, e como a Giovana estava contando, né, o caso, eu me lembrei daquele filme, O Extraordinário, que é lindo esse filme, de um menino que ele tem uma deficiência física, e o menino sempre faz bullying com ele, e no final do filme, o menino fez várias coisas ruins com ele, e daí o diretor chama ele com os pais, né? E daí foi surpreendente a mãe se colocando como se ela também tivesse feito, apagado a foto do menino da turma, como fala, dando apoio e suporte para o filho bulinador, né? Então, assim, a que ponto chega, né? Claro que nesse filme a escola se posiciona firmemente contra isso, né? Mas o que eu sinto é que as escolas, hoje em dia, elas se posicionam a favor do que a maioria dos pais, e que os pais que têm bastante filhos na escola, e cria essa coisa que a escola acaba não sendo, ela não banca o que ela realmente acredita, né? Ela banca o que os pais que pagam a escola querem, né? E isso é muito triste, né? Muito... Não sei se eu consegui me explicar. E a questão é, será que a escola realmente quer outra coisa? Essa é uma pergunta. Muitas vezes a escola quer manter o seu negócio. O seu negócio é fazer uma escola para a maioria pagante. Então, eu vou dizer que o aluno bolsista é problema. Tira ele que os problemas acabam. E isso tem a ver com luta de classes, tem a ver com desigualdade de classe. E é importante que a gente enxergue que essas manifestações falam da luta de classes, porque falam, né? Falam dessa discriminação classista. Né? Historicamente, o Brasil tem uma educação para quem paga e uma educação pública, e a pública conduzida por lideranças políticas em momentos variados da escola, em direção da história, na direção da precarização. E isso é feito de caso pensado. Historicamente, o Brasil tem essa cisão da educação pública e da educação privada, né? E em ambas as instituições, os fenômenos estruturais da nossa sociedade aparecem de forma mais explícita, de forma mais velada, né? Então, se eu tenho na escola um negócio, eu vou fazer o meu negócio para quem paga o meu negócio, né? Eu não vou morder a mão de quem me alimenta, né? Usando uma expressão aí, né, do popular. Não vou morder a mão de quem me alimenta. Quem me alimenta é quem acredita nesses valores. Então, no mínimo, eu vou ficar em cima do muro. A partir do momento que a escola ficou em cima do muro, ela assumiu um lado, ela está de um lado do muro, ela não está em cima, ela acha que está em cima, mas ela não está. Da mesma forma, a mercantilização das relações, ela também se dá na escola pública, quando a gente traz também um parâmetro de normalidade para dentro da escola pública também. Normal é ser assim. Aquele aluno que sair desse recorte, ele não será alcançado e ele vai deixar essa escola, ele vai evadir, ou ele vai arrastar falhas na aprendizagem por anos e anos e anos e anos, né? E eu não vou ter um olhar especial para ele, porque ele precisa de questões específicas para conseguir aprender, né? Eu não vou fazer um esforço para manter
um investimento para manter esse aluno na escola. Porque essa escola não pode perder tempo com isso. E também acontece na escola pública. Só que diferente da maneira que acontece na escola privada. Tá? Mas sim, tanto a escola privada quanto a pública, elas são, se a gente não tiver um olhar crítico, elas serão feitas para aqueles que caem ali no parâmetro de normalidade estabelecido pela escola. Os que não saírem, para ver se está. Por exemplo, vocês leram um texto lá sobre a inclusão, né, de alunos com deficiência e como isso se dá. O que a gente tem hoje? A gente tem lei que assegura e uma realidade que não assegura a inclusão do aluno com deficiência. Né? Nós deveríamos ter estruturas muito mais potentes, muito mais organizadas. O governo do Estado é o mais falho, mais do que o governo do município aqui na nossa situação, né? Em oferecer essas condições. Né? Por quê? Também tem a ver com um plano de governo que precariza a educação pública. Também. Então, muitas vezes, faltam os trabalhadores, falta a capacitação continuada, é o fustigar o trabalhador para matar ele no cansaço e isso reverberar numa oferta de trabalho público que não tem a qualidade que deveria ter, porque esse profissional está exausto, ele ganha mal, ele não é capacitado frequentemente como a lei diz que ele deveria, né? Então, eu fustigo o trabalhador e isso também gera impacto na qualidade da educação. Né? Se ele quiser ganhar um X para ter uma dignidade de vencimentos, ele vai fazer jornadas duplas, triplas, ele vai estar exausto. Porque a gente sabe, quando a gente é professor, que a gente trabalha muito mais fora de sala do que dentro da sala. As horas que a gente dedica para preparar uma aula é muito maior do que as horas da aula. Quantas horas vocês acham que eu levei para produzir essa aula hoje? 5, 6 horas. Isso eu estou falando de educação universitária privada, né? E isso também se dá, né, em outros espaços de educação. Então, é importante que a gente entenda que análises excludentes, discriminatórias, individualizantes, que tentam solucionar problemas complexos com soluções mágicas, como a medicalização, né? Elas estão postas no ambiente escolar, né? Que a gente sempre, quando tiver nas escolas, a gente vai lidar com vivências de violência, extrema pobreza, racismo, discriminação de gênero, de orientação sexual. Esses fenômenos que estão na sociedade, é óbvio que eles também vão se manifestar nas escolas. E a gente precisa ter um olhar para lidar com eles. E essa é a maior função que eu vejo aí do psicólogo trabalhando com a política de educação. É manter essa crítica, é lembrar, é dizer, mas espera aí, como assim você cortou as tranças da criança? Isso é um crime. Né? E a gente é aquele que aponta para as coisas. A nossa função vai ser essa. Né? A nossa função não pode ser classificatória, segregativa, né? Então nós vamos ser aquele profissional que vai classificar as crianças e apontar quem é o desviante. Não vamos continuar fazendo aquilo que historicamente fizemos nesse ambiente. Não. Né? O nosso olhar, olha lá, ele é com a construção de um conhecimento científico crítico, conhecimento científico dos psicólogos no ambiente escolar. Né? Que entenda que existe uma responsabilidade da sociedade, uma responsabilidade política da profissão em face desse ambiente, e que a gente tem que estar compromissado com a democracia, né, com a democratização dos acessos na nossa sociedade. Então, quando eu falo de ser inclusivo e respeitar a diversidade humana, é disso que eu estou falando. Isso é uma educação democrática, libertária e respeitosa. E esse tem que ser o nosso viés. Né? A gente tem que trabalhar no sentido de práticas coletivas, que busquem que todos se reconheçam, olhem uns para os outros como são e se respeitem na sua diversidade humana. E respeitar a diversidade humana também tem a ver com promover o acesso do aluno que tem deficiência, com os meios que ele precisa ter para conseguir assegurar a aprendizagem dele também. É eu respeitar as tranças da criança preta. É eu respeitar a criança trans
que pede para que eu chame de um gênero neutro. E mais do que isso, eu chame enquanto professor, que eu trabalhe com os demais, por que isso se dá dessa forma, e devemos respeitar, chamar a Joana de João, se ela se entende como um menino trans. Mas, professora, essa coisa da criança trans na escola, essa coisa é uma coisa como qualquer outra. Se essa criança se manifestar com desejo de ser tratado assim, assado e assado, nós deveremos tratar. E mais, nós temos a responsabilidade, até porque é criança e adolescente, de ter interface com essa família e de promover no ambiente escolar o respeito por essas características. Porque se eu ficar permitindo bullying, opressão, discriminação, eu estou indo totalmente contra aquilo que a nossa profissão nos fala que deve acontecer no ambiente escolar e que as próprias diretrizes da educação nos falam de como tem que ser a educação. Inclusive em todos os sentidos. Inclusive da diversidade humana. Em todas as suas manifestações. Ok? O que tá bom, o aluno é um aluno trans, o menino trans diz assim, olha, professora, a partir desse ano eu entendi que eu quero ser chamado de João. E o meu nome na lista e na chamada tá como Joana. Mas, bom, gente, existe o direito, inclusive o Estado de São Paulo tem uma lei específica que diz que os órgãos públicos precisam chamar pelo nome social, quando as pessoas se identificarem assim. Mas, professor, é um dilema porque é uma criança. Com certeza. Com certeza vai implicar em um cuidado, né, de lidar com essa situação, porque a gente pode estar lidando também com uma família que não aceita, que reproduz preconceito e discriminação. Aí, os desdobramentos da nossa atuação enquanto psicólogos escolares vai alcançar outros espaços, né? Vai escutar essa família, talvez, no sentido de orientá-los para um acompanhamento psicológico, para lidar com essa questão, né? Não é a gente que vai necessariamente lidar com essa questão com essa família. Uma questão que eu quero ver com vocês, eu quero pular uma... Aqui, ó. Medicalização da vida. O que eu quero que vocês guardem dessa expressão? A medicalização no ambiente escolar, não medicar quando necessário de fato, mas essa medicalização maciça que estamos tendo, esses encaminhamentos maciços de crianças para serem medicadas, né? Muitas vezes absolutamente sem sentido, né? Uma questão patologizadora, adoecedora do indivíduo, tem a ver com a busca de soluções simplistas para problemas complexos. Então, agora reflitam comigo. Se a escola age uma relação mercantil, inclusive a escola pública, tá? Que eu tenho aqui o meu negócio, ele tem que funcionar assim para ele dar certo, tudo que desvie disso é problema, logo eu tiro da frente para seguir. Então, tira os bolsistas, porque daí não vamos ter mais problema, esse negócio de discriminação e preconceito. Ah, peraí. Então, bom, se eu trabalho numa escola que tem essa lógica mercantil, é óbvio que eu não vou querer perder tempo com um aluno problema. Então, soca remédio nele, vê se ele baixa o facho, se acalma, toma jeito, muda o comportamento para aquele comportamento dentro do parâmetro que eu preciso para o meu negócio não desandar. Então, é uma solução simplista, né? Sertralina, enfim, para questões que são muito mais complexas. Eu já contei para vocês a história de um paciente meu que foi encaminhado por uma grande escola particular na região de Campinas, que a pedagogia, o setor pedagógico disse que ele tem hiperatividade, ele tem desordem de atenção por hiperatividade, ele precisa ser medicado. E eu fiz toda a avaliação, contradisse a avaliação da neuro e da psicóloga, neuropsicóloga que avaliou, quando, na verdade, o menino estava fazendo sintoma de uma violência muito grave que estava sofrendo, estava manifestando no ambiente escolar. Então, eu vou lá, soco o remédio nele, tiro o sintoma e tudo que estava causando o sintoma segue acontecendo, só que eu anestesio essa criança. Então, eu dei uma solução simplista para um problema muito complexo. É muito perverso fazer isso com as crianças. É muito perverso fazer isso com a sociedade. É muito perverso. E vejam, problemas complexos
sempre vão ter um grupo de pessoas apresentando uma solução mágica e rápida. Porque é óbvio que é muito mais fácil eu tentar resolver. Não, isso é muito simples, a gente resolve assim. O problema, por exemplo, vamos trazer um outro contexto para vocês entenderem um problema complexo, um outro exemplo de problema complexo com solução simplista. População de rua. A gente já viu que população de rua, as pessoas, até chegarem à condição de rua, vêm num gradativo processo de vulnerabilidades que culminam com viver na rua. Sempre há quem diga, bota prego nos bancos da praça, faz a polícia tocar esse povo de lá que a gente resolve. Resolveu a questão da situação da população de rua? Claro que não. Então, foi uma solução simplista. Sempre tem aquele que pede lei e ordem. Baixa o sarrafo nesse povo, bota eles para correr, bota prego nesses bancos de praça, que vai acabar. Você pode ver. E aí, deixa aquela área lá da Cracolândia que eles costumam ficar, porque é muito importante do ponto de vista imobiliário. Solução simplista para um problema complexo. E, nesse caso, tem um objetivo bem perverso capitalista. Tirar as pessoas ali do entorno da Cracolândia, porque aquela região é uma região muito cara do ponto de vista habitacional, de território mesmo, de zoneamento urbano. Aquilo é uma região muito próspera, tá? Do ponto de vista dos imóveis. A mesma coisa acontece com relação à medicalização da infância no ambiente escolar, né? Eu pego problemas que muitas vezes são problemas estruturais, como o racismo, a pobreza, a falta de acesso, a desigualdade, e eu digo, o problema é esse menino que não quer ficar em sala. Ou soca remédio nele, ou vamos fazer de tudo para ver se ele desiste mesmo e sai da escola, né? Esse é o aluno mais importante de ser alcançado? Não sei se é, né? Mas eu sei que esse aluno também tem que ser alcançado, né? Também tem que ser alcançado. É direito desse aluno ser alcançado. Tem a ver com agenciamento, lembra? A escola que eu apresento gera desejo nos alunos, certo? Tá? Bom, aqui fala de novo da escola de mercado, a medicalização como um procedimento generalizado nas escolas, né? Que produz exclusão, violação de direitos, né? Segregação, medicalização da vida. Não existem posicionamentos neutros nas escolas, né? Quando eu atendo essa lógica que eu estou trazendo desde o início da aula, eu tenho um olhar político sobre os seres humanos que frequentam a escola pública. E isso é um viés para se trabalhar. E isso é um posicionamento. Eu estou me posicionando. É assim que eu enxergo os seres humanos e é assim que eu entendo que eles devem. E é isso que nos diz a psicologia para a gente trabalhar dentro desse espaço. Então, quando a escola se organiza o cotidiano, ela vai afirmando aquilo que ela entende como normal e certo. E muitas vezes esse normal e certo exclui, como a questão que a Giovana colocou, tira os bolsistas, que nós voltaremos à normalidade no ambiente escolar. A normalidade que a gente entende como sendo certo, né? Corta a cabeça que cabe na caixa. Poxa, corta a cabeça. Então, quer dizer que o meu existir, ele não cabe aqui, né? No meu existir em vários aspectos, socioeconômico, de identidade, né? De referência cultural, eu venho de uma cultura X, né? E a minha cultura tem esses hábitos, então esses hábitos destoam, então eu também tenho que ser excluído, né? Enfim, né? A escola é um cenário que consolida valores e ideias. E isso está presente o tempo todo. A pergunta é, quais valores a nossa escola passa? São os valores previstos? Porque a legislação é muito clara, né? Como deve ser a escola que queremos. O problema é que nós viemos de um processo de sucateamento, não só material, mas também político. Hoje em dia, para que educação para o pobre? Não tem que ter. Para que reflexão? Para quê? Se a maior liderança brasileira lida com essa questão dessa maneira, né? O presidente do Brasil é um asno
no que diz respeito à educação, né? E é proposital, porque não é por burrice. É proposital. É o plano de que a escola pública dê errado, para que eu mantenha os processos históricos de exclusão social. É isso. É isso. A gente pode esmiuçar o que tem nisso, mas é isso, tá? E não é uma prerrogativa só desse momento. É um movimento histórico no Brasil, com alguns períodos de arrefecimento, mas nunca foi o ideal, tá? Perguntas até aqui, pessoal. Ó, chegamos no ponto em que o slide não passa mais. Então, eu vou pedir que vocês abram do slide 13 para frente. Eu vou abrir aqui o meu e peço que vocês abram o de vocês aí também, porque é nesse ponto que o slide está travando, tá? Se alguém quiser me ajudar, tentar mexer remotamente aí, ver se conseguem passar o slide para além de mim aí. Eu acabei de apertar o botãozinho ali. É que tá. Ó, não, do seu não passou. Tá aqui, assumir o controle, eu não apertei, não assumi o controle, só fui direto para passar para o próximo, para ver se você permite, eu faço aqui, eu tento. Tava aberto, ó, tenta aí, tenta. Eu sempre deixo aberto. Tenta, Ju, vamos ver se você consegue passar. Eu cliquei. Ele... Não vai, né? Vamos ver. Eu tô direto nele aqui. Ele tá fazendo a leitura aí. Ele fica assim para você também? Fica rodando? Não, o meu simplesmente não passa. Ele não passa mesmo, assim. Ele parou no... Ele tá marcado aqui como se tivesse ido pro 13º, mas o que tá apresentando é o... Ah lá, agora foi. Ah, foi. Foi pro 14º. O 13º que tá meio esquisito. Aí ele não tá entrando. Ah, o 13 não está entrando. O 13 não está entrando. Oh, meu Deus. Justo nesse ponto. A pessoa que pensa nas teorias da conspiração, né? Até no slide. Ó, então vamos fazer o seguinte. Ó, vamos leiam o 13. Marina, é melhor encerrar a aula, eu acho que a gente está sendo observado. Eles estão nos filmando, Gi. Para de contar essa aula, pelo amor de Deus. Uma aula subversiva. Teoria, né? Aí vai depender do que nós tivermos como teoria, já que a gente não temos a verdade absoluta, né? Aí a aula teria sido proibida desde a primeira, não aconteceria. Se fosse no tempo da ditadura, a professora nem estava aqui com vocês. Ó, vamos lá. Mas pode ser uma coisa até na hora de compartilhar aí na montagem do slide, alguma coisa que está diferente nele, né? E assim, ele não está... eu acho que é pelo tamanho da tela aqui, ele está mostrando o 14º, eu vou tentar avançar pelo 15º para ver o que vai acontecer, tá? Eu agora, que você passou para o 14º, eu estou conseguindo passar ele. Você conseguiu, mexendo aí, liberar para mim passar, só o 13 realmente não entra. Então, Ju, eu já vi que ele está passando agora, tá? Então, é isso que eu peço para vocês. Olhem o 13 aí nas casas de vocês, tá? Que depois a gente segue no 14 aqui, tá bom? Quer falar, Marília? Sobre os slides, esse slide, o título dele é Psicologia e Política de Educação. É isso, né? Porque eu não estou conseguindo ver os slides. E é engraçado que eu recebi no grupo do WhatsApp, vai até o 13, o slide, não tem 14, 15. Ô, Juliana, se você puder depois enviar, porque o meu slide aqui só vai até o 13. Olha que curioso. Estranho, gente. Vamos jogar na Mega Sena, hein? O 13 vai dar na Mega, hein, gente? Eu coloquei... Eu estava olhando aqui, ele vai até o... tem 18 lâminas, né? 18. Uhum. Gente, está no AVA também, viu? Está no sistema. A gente sempre manda para os representantes, mas sempre está postado. Sempre, sempre, sempre. A gente só manda para vocês para facilitar, para vocês terem mais à mão,
tá? Porque às vezes até um determinado momento no semestre, muitos alunos não conseguem ter o acesso ao sistema como deveriam, né? Por isso que eu mando para os representantes, mas está no AVA também, tá? Até ajuda vocês verem se o que está no AVA está até os 18, tá? Porque é até os 18 que tem que ir, tá bom? Ó, então, o slide de número 13, ele nos fala quem é o especialista que vai fazer a mágica de transformar o universo escolar. Não existe essa pessoa. Não existe um salvador da escola, porque a escola se faz com todos esses atores que eu citei para vocês. Então, não existe... E uma coisa que a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente entrar nas escolas, porque eu tenho certeza que em algumas unidades nós seremos recebidos como aqueles que salvarão a escola. E isso a gente precisa ter muita atenção, porque nós não salvaremos nada, ninguém salva nada sozinho. Nós estamos falando aqui de construção coletiva, de um fazer onde todos estão implicados em fazer a escola acontecer. Então, vocês pegarão, né, a abertura de muitas vagas na educação para psicólogos. Vocês chegarão a fazer parte desse momento histórico da psicologia, quando estarão abertas muitas vagas para psicólogos nas escolas estaduais, municipais, tá? E muitos de vocês trabalharão como psicólogos nas escolas, né? Então, a gente precisa entender que nós não salvaremos nada sozinhos, porque isso é um dos movimentos possíveis. Além de tentar nos trazer para a gente ser o classificador, o avaliador e o segregador do diferente, que é um movimento que a gente tem que estar atento e contrário a ele, no sentido de questionar, não, a nossa função não é essa, né? A nossa função é alinhada com o nosso código de ética. Ele é um parâmetro maravilhoso para a gente assumir, né? Ou eu entendo que a gente pode também ter um movimento de agora vão chegar as pessoas que vão salvar a escola. E não tem como um indivíduo salvar a escola. Lembrem, para problemas complexos, soluções simplistas geralmente não dão certo. Então, não vai vir o psicólogo e o assistente social salvador da pátria para salvar a escola. Não. Isso é uma falácia que pode ser construída justamente no sentido de desestabilizar a nossa atuação nesse contexto, né? Desorganizar, atribuir a nós um poder que não temos, sozinhos não temos. E toda vez que estudamos quais devem ser os parâmetros da nossa atuação na escola, fala de coletividade, né? Atuação conjunta, trabalho conjunto, vivência em grupo, inserção dos atores, o psicólogo enquanto aquele fomentador, mediador dos diálogos, tá? Então, muito cuidado. A gente tem que promover reflexão, buscar problematização, tá? E fazer perguntas que façam com que esses atores reflitam sobre que escola é essa, como ela está oferecendo seus serviços, qual é a função dela naquele território e para aquelas pessoas. Sujeitos mobilizados são capazes de transformar realidades, tá? Então, é algo que fala de sentir. Quando eu começo essa aula, eu digo para vocês, sintam, revivam o tom da disciplina, sintam qual é o nosso posicionamento em políticas públicas. Bom, agora então vamos falar da gente na educação, tá bom? E da mesma forma é na escola. Gente, alguém está com o microfone aberto e está aparecendo no seu WhatsApp. Plup, 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 plup. Ó, em 2019, como eu falei para vocês, a gente conseguiu aí, depois de uma luta que durou muitos anos, né? Quase 20 anos, né? Desde o projeto de lei 3688, né? Onde a gente conseguiu, a partir de uma intensa mobilização das entidades da psicologia e do serviço social, conselhos, né? Os 27 conselhos regionais de psicologia, mais o Conselho Federal, além dos conselhos regionais e federal do serviço social, aliás, uma categoria muito aguerrida, né? Dos assistentes sociais, junto com a gente, né? Lutando intensamente, e ainda estamos em luta, porque as leis estão sendo construídas, a gente está de olho, né?
conseguimos, então, que a lei fosse publicada em 2019, a Lei 13.935, que versa sobre a nossa presença nas escolas, né? Uma coisa importante, né? Nós entraremos nas escolas depois da pandemia. Alguns problemas que já tínhamos estarão agravados, né, no ambiente escolar. A exclusão no acesso ao ensino tomou outras proporções em função do ensino online no período da pandemia. Muitos alunos mais vulneráveis não conseguiram acessar a escola. Então, além dos problemas que já temos, pela própria questão de como se dá a escola pública, agregamos os problemas decorrentes da pandemia. Então, os psis que entrarem vão lidar por anos com falhas e perdas nesse processo de aprender em função da própria pandemia. Então, nós teremos de lidar com aquilo que já é usual e mais aquilo que é consequência pandêmica, tá certo? Então, há que se ter muita atenção nas implicações, né, na rede de ensino básico, que essas realidades, né, a perda do trabalho dos familiares, né, o distanciamento social gerou aí fragilização em relações sociais, o recrudescimento da violência dentro das famílias, né, vários elementos trouxeram mais vulnerabilidades para as famílias que participam do ensino público brasileiro. E esses fenômenos precisam ser contemplados na nossa prática, tá? Então, como eu já falei para vocês, estamos num momento onde esses cargos de psicólogos serão criados, né? Psicólogos e assistentes sociais, e a criação desses cargos vai trazer uma descrição das funções. E é nesse momento que nós precisamos estar de olho no que vai ser trazido como nossa atribuição. Eu trago aqui para vocês, na lâmina 16, o rol taxativo das atribuições do psicólogo escolar e educacional. Então, na Lei 13.935, esse rol taxativo vem. Eu mandei ela para vocês, né, um documento conjunto do CRP e do CRES, né, do CEFES, do Conselho Federal de Serviço Social. E aqui está o rol taxativo das 15 atribuições esperadas do profissional psi dentro do ambiente escolar. Tudo que eu falei até agora, né, está contemplado aqui em forma de itens. Então, a gente participa, sim, dando subsídio para os nossos colegas na elaboração dos projetos pedagógicos, né, das estratégias, né, de trabalho e as estratégias pedagógicas na escola. Participaremos diretamente, né, trazendo o saber da nossa área para compor com os colegas. Também participamos da elaboração, da execução e da avaliação das políticas públicas de educação. Porque assim, as políticas públicas são elaboradas, criadas, elas começam a ser executadas e elas precisam ser avaliadas regularmente para ver se as coisas estão se dando como previmos. E a nossa participação é fundamental nisso, tá? Nós temos uma relação direta com o fomento da inclusão de todas as crianças e adolescentes no ambiente escolar, né? E temos também a responsabilidade de orientar os colegas naquilo que percebemos na nossa área com relação à implicação dos fatores psicológicos e da subjetividade nos processos de aprendizagem. Então, a gente tem um saber da psicologia do desenvolvimento que não é superior nem inferior, ele é diferente. E ele tem que ser articulado com os outros saberes que já estão historicamente na escola, para a gente compor esse ambiente escolar de uma forma multidisciplinar e integrada. Então, a gente não chega com a chave para todos os problemas e não podemos trabalhar isoladamente, muito menos como clínicos classificadores. A gente tem que estar ali, integrado, atuante, inserido, participante dessa realidade escolar. Vamos fazer avaliações psicológicas? Sim, nós também podemos. Também está nas nossas atribuições fazermos avaliações psicológicas, mas em casos em que hajam necessidades específicas,
quando, junto com o restante da equipe, nós constatamos, né, necessidades específicas no processo de ensino-aprendizagem. Né? E a gente precisa entender o que é problema de aprendizagem, de que forma a gente vai lidar com ele, junto com os colegas, para a gente construir as alternativas, para que essa escola ofereça o que esses alunos precisam. Mas para isso a gente precisa conhecer. Então, a avaliação psicológica no ambiente escolar, ela não tem um fim em si mesma. Eu vou avaliar todo mundo para conhecer os alunos, não. Eu vou avaliar quando houver uma reflexão com os meus colegas de que aquele caso precisa que a gente faça um processo de avaliação psicológica, que a gente vai ter respostas que a gente vai encontrar. E aí nós vamos pensar o que fazer com essas respostas que achamos, porque é um instrumento que temos. Agora, a questão é como utilizamos. Não vamos voltar a reproduzir um modelo classificatório e de segregação que a psicologia teve historicamente na educação. Tá? Então, essa avaliação aqui tem todo esse cuidado. O item 6, auxiliar as equipes, né, da educação básica na integração com a comunidade, gente. Escola, estudante e família, que a professora já falou aqui desde o início da aula. Né? Contribuir para a formação continuada dos profissionais de educação. Né? A gente precisa trazer o nosso saber, como também um saber que está a serviço dos nossos colegas. Né? E lutar junto com eles desse direito à capacitação continuada que o trabalhador da educação tem e que é tão precarizado. Tá? Participar dos programas e projetos que são desenvolvidos da escola, né? Colaborar com ações de enfrentamento à violência e preconceitos na escola. Gente, a violência é um fenômeno social, tá? É um fenômeno social, cheio de representações sociais, os grupos que são historicamente atacados, né? Que são historicamente vitimados pelo preconceito e pela discriminação, e a escola não pode permitir que isso se perpetue. A escola tem uma responsabilidade nesse sentido, tá? Então, nós precisamos trabalhar, dialogar, discutir sobre violência, né? Da mesma forma que o psicólogo precisa fomentar que essa escola participe da realidade do seu território. Já falamos bastante na disciplina até aqui. Temos uma grande responsabilidade em promover a escolarização dos alunos com deficiência. Né? Nós sabemos que a legislação prevê uma estrutura, mas que a realidade promove outra coisa, até o momento. Então, nós temos aí uma grande precarização nas condições para a educação dos alunos com deficiência, né? Muito distante ainda do que precisamos ter para promover, de fato, a inclusão dos alunos com deficiência. Né? Então, nós temos leis que falam e prevêem, mas nós temos uma execução diversa do que a lei prevê, muito distante do que precisaríamos ter para ter uma escola realmente inclusiva. Tá? A gente é aquele profissional que vai estar sempre aí nas relações, gerando a colaboração. Eu já falei sobre isso também, do quanto somos mediadores das relações dentro da escola, inclusive com os nossos colegas, né? Promover ações que fomentem a acessibilidade, o acesso igualitário a todos, né? Inclusive com instrumentos que possam promover objetivamente. Somos propositores de ações. Tá? Então, a nossa função é sempre estar buscando um desenvolvimento da prática docente, né? Da qualidade do ensino, né? Que permeiam aí as relações do ensinar e aprender. Tá? Então, a gente tem que propor ações. A gente está ali vendo os fenômenos acontecerem, discutindo com os colegas, e nós temos de pensar alternativas para superar esses problemas que surjam no ambiente escolar. Né? E avaliar as condições históricas. Quando eu digo para vocês que, historicamente, no Brasil, nós temos uma dissociação entre a educação pública e a educação privada, uma grande disparidade na oferta de serviços na escola pública ou na escola privada, a gente está fazendo um resgate histórico de como tem sido até aqui. Quando eu digo para vocês que, historicamente, o Brasil é racista, classista, machista,
né? Nós estamos olhando para trás, para o agora e prospectando. Então, nós estamos fazendo esse movimento de olhar a história do nosso país em face da educação. Então, nós não podemos esquecer nunca que a precarização do ensino público é um projeto feito para acontecer dessa maneira, porque ele tem um objetivo, que é precarizar o ensino das classes menos favorecidas economicamente, mais vulneráveis socialmente. E nós precisamos estar sempre no sentido contrário disso, né? Problematizando no ambiente escolar, se isso for o que tivermos de fazer. Nunca entendendo que vamos ficar neutros, porque não existe. Não existe isso. A neutralidade é um engodo, né? É um engodo. Ok? Perguntas até aqui? Chegamos até o último slide da nossa apresentação, né? Posso fazer uma observação? Oi? Posso fazer uma observação? Pode, claro, por favor, Gi. Escola pública, meu sogro, ele se formou e estudou em escola pública, ele tem 90 anos, né? E nós estávamos conversando esses dias sobre escola pública, e ele fala que o governo, quando observou e notou que ele estava formando pessoas pobres e inteligentes, na década de 70, 80, ele começou a destruir a escola, porque daí só estudaria e teria saberes quem teria dinheiro. Os pobres não teriam esse saber. E ele fala que todas as pessoas inteligentes que têm a mesma idade que ele nunca pagou ensino. Eu já ouvi isso, de que antigamente o ensino público tinha uma qualidade diferente, mas antigamente, bem antigamente mesmo, assim, né? E antes ainda dessa época. Oi? Ele tem 94 anos. Que bom a gente conseguir ter acesso a um relato desse, né? É um resgate da história da educação brasileira, de alguém que viveu esse tempo, né? Ótimo. Que mais, pessoal? Karina, está me ouvindo? Sim, sim. Então, a minha pergunta é só, fiquei assim, fiquei numa dúvida nisso. O psicólogo escolar, ele vai poder fazer a avaliação, se necessário? Eu achei que ele teria que indicar, para ser feito fora. Ele pode fazer? Pode. Ele vai fazer educação no âmbito, né, e com o objetivo da análise dos elementos implicados na aprendizagem, né? A gente vai fazer a avaliação nesse sentido. Não uma avaliação que seria destinada, poderia ser destinada para um médico que vai falar de classificação psiquiátrica, que vai fazer, né? Essa avaliação, ela vai apontar os elementos psíquicos que estão implicados na determinada problemática de aprendizagem. Então, quando ele avaliar, ele vai fazer a avaliação com foco nos processos de aprendizagem, tá? É limitado a isso. Se for necessário uma avaliação para um tratamento psicoterápico, uma avaliação psiquiátrica, aí a gente vai encaminhar para o colega clínico, né? Ou na rede pública, né? Para que isso seja feito, tá? Então, essa nossa avaliação, ela se limita ao contexto educacional, tá? Porque senão nós estaríamos fazendo aquela classificação clínica dentro do ambiente educacional, o que vai de encontro, se choca, né? É contrário, né, ao que se espera da nossa atuação dentro do ambiente educacional, tá bom? Boa essa sua pergunta, ela permite fazer essa distinção, né? Que avaliação é essa, né? É essa que tem o objetivo de constatar os elementos que precisam ser abordados no ensino-aprendizagem. Pode ser que avaliando, o psicólogo constate que psicoterapia é indicada. E aí, quando ele fizer o seu laudo, né, ele vai dizer, ele vai fazer as indicações, né, e sendo indicado acompanhamento psicológico, que contribuirá para os elementos implicados na relação da aprendizagem, tá? Ok? Que mais, pessoal? Os outros pedagogos? Oi, pode falar, Ju.
Karina, o psicólogo dentro da escola, na visão dos professores, na visão dos alunos, ele acaba sendo colocado no muro, ele acaba sendo colocado como, assim, ó, quem olha o psicólogo fala, os professores olham e falam assim, ele está aqui mais para me observar, para observar minha conduta com os alunos, enquanto os alunos falam assim, está olhando a gente, aquela ideia, né, de que o psicólogo está para os loucos e tal. Acabam colocando nesse lugar? O que acontece? Quando a gente entrar agora em grande quantidade, vai se construir uma percepção sobre o nosso fazer nesse ambiente, né? E essa percepção, Ju, ela pode ser das mais variadas formas, inclusive com esse olhar histórico sobre o nosso fazer, né? Que ele é classificatório e perigoso, né? E gerando uma certa persecutoriedade nas pessoas. Isso pode acontecer, isso vai acontecer de parte de alguns, com certeza, né? Eu aposto meus diplomas tudo de que isso vai acontecer em algumas unidades ou para algumas pessoas, né, que vão ficar aí mais paranoides, persecutórios. O que cabe a nós? Desconstruir isso através da nossa prática, né? Mostrando que a gente está ali. Tá bom, a gente tem sim um saber clínico, que fica lá na clínica, porque o nosso fazer aqui é de mediador, é aquele que está fomentando saúde, sempre saúde mental, fomentando saúde mental no ambiente escolar, através da nossa atuação no ambiente escolar. Tá? Então, gradativamente, vão surgir essas construções. Porque qual é a tendência? Gestalt isso. Qual é a tendência do ser humano quando ele não tem uma construção completa sobre algo? Ele busca na memória dele quais são os registros que ele tem, que ele pode comparar aquele algo. Então, as pessoas vão ter uma tendência a buscar no registro delas sobre a psicologia as imagens que elas têm construídas anteriores sobre o profissional psicólogo. E uma delas, que está no imaginário da nossa coletividade, é essa que você falou. Então, muitas pessoas vão buscar para tentar entender qual é o nosso fazer ali. Cabe a nós entregar essa última peça que falta para dizer, isso aí também é psicologia, mas toma aqui a peça que faltava. Psicologia na escola. Agora encaixa. Viu? Fechou a Gestalt. É isso que a gente faz aqui, tá? Então, isso vai ser um processo, Ju. Eu entendo, né, usando aí algumas teorias de grupo e psicologia social, né, eu entendo que isso vai ser uma construção. E que os conselhos vão ter um papel muito importante, né, em nos orientar constantemente, eles já estão fazendo, como deve ser essa prática. Por que quase todos os materiais que eu trago para vocês são do conselho? Porque eu trago a referência de base. Né? Então, vocês vão percebendo como a coisa vai se construindo, então tem ali os documentos que o conselho veio orientando até aqui. Então, os nossos alunos vão estar orientados daqui que saiu ontem, de orientação da nossa categoria. Mas essa construção, ela vai ser continuada, e é importante que vocês sigam se atualizando com os próximos passos, porque quando a gente entrar maciçamente, vai começar a construção da cultura dentro da escola com o profissional psicólogo, estando em todas, né? E aí fantasias vão surgir, né? Completar a Gestalt com conhecimentos prévios e, inclusive, nós estaremos ainda construindo esse fazer, né? E que legal se a gente conseguir construir com os nossos colegas, com esses atores, né? Quem serei eu enquanto psicólogo nessa escola, para vocês, colegas, com vocês, né? Isso é bacana, tá bom, Ju? Mas boa essa sua pergunta, me permite falar sobre isso e falar que será construído esse fazer, porque de fato estaremos construindo, mas também construindo essa imagem do nosso fazer, tá? Beleza? E vai ter algum dispositivo que possa tirar a vara de pescar dos psicólogos que forem nessa intenção de pescar dentro da escola, pescar alguém para a clínica? Fazer esse processo classificatório e é isso? Eu digo vai onde, dentro da escola para poder, de repente, puxar um professor para ir lá, para ele atender na clínica, para tirar digamos assim, para ganhar fora, vamos dizer assim, para pegar o aluno e falar assim, toma aqui meu cartão, passa lá. Tá.
Eu não sei se vai haver a impossibilidade formal de a gente fazer isso, mas me parece que, do ponto de vista ético, é questionável, né? Porque se eu vou estar exercendo uma função na escola, eu não posso sobrepor a função de psicólogo clínico se eu vou ter interface com esse indivíduo, com essa família, num outro papel, né? Pegando aí código de ética, né? Tudo que é indicado ou não, eticamente questionável. E aí eu acho, Ju, não sei se vai ter um artigo taxativo dizendo é vedado ao psicólogo que exerça a função de psicólogo escolar promover atendimentos clínicos com agentes daquele ambiente, definindo agentes como alunos, familiares de alunos, professores e funcionários. Eu não sei se vai ter. Nós estamos no processo de construção disso ainda, né? Mas, de qualquer forma, havendo esse arrebanhamento na escola para levar para a clínica, eu entendo que isso pode ser notificado ao conselho regional. Para o próprio conselho se manifestar e orientar, caso isso não tenha ficado claro, tá, Ju? Eu entendo que a movimentação deve ir por esse sentido, tá? Do que você falou aí, basicamente, seria pegar dos 4 elementos que você colocou, pegar 3, né? Alunos, professores e funcionários, né? E recrutar para nossa clínica, né? Tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Beleza? Mais alguma pergunta, meus amores? Estão cansados, né? Final de semestre, né? Sextou, né? Tá chovendo. Bom, pessoal, chegamos ao fim, então, dos conteúdos teóricos da nossa disciplina, tá? Essa aula será postada provavelmente até segunda-feira. Semana que vem não teremos aula, ou seja, vocês vão ter um período bom aí para estudar para a prova. Estudem, vejam os slides, leiam os conteúdos, os textos teóricos, leiam, né, os resumos dos seminários feitos pelos colegas, e a prova vai ser no mesmo molde da prova anterior, tá? Sabendo que todos os grupos ficaram com um somatório de ponto 1 do seminário, tá? Então, terão a nota da prova e agregada a nota da prova, 1 ponto. Então, eu tirei 6, tenho 1 ponto do seminário, fiquei com 7, tá? Então, a gente vai ter a nota fechada. Na hora de publicar, a gente vai agregar esse ponto, tá bom? Na hora de lançar. Pode falar, Ju. Uma aluna, eu acho que entra em contato com vocês hoje por conta de uma nota que não foi lançada. Não apareceu para ela. Não sei se teve algum problema e tal. Mas Ela mandou e-mail. Eu repassei o e-mail agora há pouco para ela. Tá. Eu vou pedir para a Juju dar uma olhadinha e a gente vai lidar com isso, tá? Obrigada por avisar, Ju. Bom, pessoal, semestre que vem eu terei ainda a manhã de sexta disponível, tá? Então, eu já conversei com a coordenação da defensoria, né? E me foi permitido seguir com a sexta-feira de manhã para dar aulas, né? Até porque a nossa coordenadora entende aí que é importante que essa atuação como professora também enriquece para a defensoria enquanto órgão, o que é bem legal, porque de fato, né? De fato. Não sei se alguns de vocês se candidataram à vaga de estágio, né? Alguém aqui mandou o currículo para a vaga de estágio? Lá na DPE? Não? Bom, é um estágio de manhã, né, gente? Aí acaba também impossibilitando, teria que trocar de turno para poder fazê-lo. Bom, então, muito obrigada, pessoal, pelo semestre. Vamos ver o que teremos de disciplina aí no próximo semestre, né? Estou torcendo para que jurídica venha aberta. Estou louca para dar essa matéria para vocês. Acho que a gente vai se divertir muito nessa disciplina, vai ser bem legal, tá? Não sei se virá. E vamos ver o que vem. Não faço a mínima ideia, mas estou de olho. Então, vai ser uma disciplina com vocês pela manhã e não sei quantas à noite. Oremos, tá bom? Ó. Tudo presencial, né? Todo mundo não. Tudo presencial. Gente, parou de gravar? Ah, não, tá gravando. Tá gravando. Tudo presencial.